vegetação do Pantanal é basicamente formada por um mosaico de 5 regiões distintas: Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Chaco. Sua constituição não é homogênea e há um padrão diferente de flora de acordo com solo e altitude. Nas partes baixas predominam as gramíneas, áreas de pastagens naturais para o gado. A vegetação de cerrado, com árvores de porte médio entremeadas de arbustos e plantas rasteiras, aparece nas alturas médias. Poucos metros acima das áreas inundáveis ficam os campões de mato, com árvores maiores como angico, ipê e aroeira. Em altitudes elevadas, o clima árido e seco torna a paisagem parecida com a da Caatinga, apresentando espécies típicas como mandacaru e palmeiras. Em áreas em que as inundações dominam, mas que ficam secas durante o inverno, ocorrem vegetações como o carandá e o paratudal. A vegetação aquática é fundamental para a vida pantaneira. Imensas áreas são cobertas por batume e plantas flutuantes como o aguapé e a salvinha. Essas plantas são carregadas pelas águas dos rios e juntas formam verdadeiras ilhas verdes, que recebem o nome de camalós. O clima predominante é tropical, apresentando características de continentalidade, com diferenças bem marcantes entre as estações seca e chuvosa. Localizada na porção centro-sul do continente sul-americano, a região não sofre influências oceânicas, mas está exposta à influência de massas frias provenientes das porções mais meridionais, provocando geadas com amplitudes térmicas de até 40 graus. De abril a setembro, a estação é seca, com raras precipitações e temperatura bastante agradável. Com o início das chuvas, geralmente em outubro, começa o verão que se prolonga até março. No ápice da seca, entre julho e setembro, a água fica restrita aos leitos dos rios ou aos banhados e lagoas localizados em porções baixas da planície. O regime de chuvas determina uma alternância nas condições do solo, que é alagado no verão e seco no inverno. A fauna pantaneira é muito rica, provavelmente uma das mais ricas do planeta. Há aproximadamente 650 aves diferentes, a mais famosa é a arara azul. Já foram catalogadas mais de 1.100 espécies de borboletas, 260 de peixes e 80 de mamíferos, sendo os principais a onça-pintada e a capivara. Há diversas espécies ameaçadas. Seus maiores inimigos são a caça e a pesca predatória. Hidrograficamente, todo o Pantanal faz parte da bacia do Rio Paraguai. Esse rio e seus afluentes formam a trama hidrográfica de todo o complexo pantaneiro. Esse sistema não é constituído apenas de rios, já que o local é uma imensa planície de áreas alegáveis cujas águas estão em constante movimento, variando com as épocas de cheias e secas. Dentre os fatores que influenciam na formação dos pântanos, 4 são essenciais: a geografia, o solo, o elevado número de rios e as formações que o circundam. Esse complexo hidrográfico compreende incontáveis lagos, interligados ou não por pequenos rios perenes ou periódicos. Nas enchentes, ocorre uma extraordinária interligação hídrica. As águas tornam-se uma só, o Mar de Charais. Na época das cheias, em poucos dias o solo se encharca e não consegue mais absorver a água da chuva, que passa a encher os banhados, as lagoas e transbordar dos leitos mais rasos, formando os cursos de localização e volumes variáveis. A dificuldade no escoamento das águas é responsável por inundações nas áreas mais baixas. Somente os terrenos mais elevados e os morros isolados sobressaem como verdadeiras ilhas com vegetação, onde muitos animais se refugiam à procura de abrigo. O
relevo corresponde à maior planície de inundação do planeta, onde é a depressão do Pantanal Mato-Grossense. A composição do solo pantaneiro é argilo-arenosa, sendo caracterizado como pobre em sua parte mais profunda, mas muito fértil na camada superficial. Isso ocorre graças à deposição de matéria orgânica provinda de animais e folhas mortas. Nas áreas mais elevadas, o solo é formado praticamente por calcário, tornando-o muito árido. Em outros locais, encontram-se depósitos de sais minerais em quantidade suficiente para ser comercializado. Sua ocorrência está relacionada à presença das salinas, como são chamadas as lagoas salgadas. Cerca de 11,5% do total da vegetação pantaneira foi destruído pela ação antrópica e utilizado para a criação de grandes campos de plantio e pastos de gado. Em virtude do solo salino e da deficiência de oxigênio, nos manguezais predominam os vegetais halófilos, em formações de vegetação litorânea ou em formações lodosas. As suas longas raízes permitem a sustentação das árvores no solo. Os manguezais são encontrados ao longo de todo o litoral brasileiro, onde as principais espécies de árvores típicas desse bioma são o mangue bravo, a serioba e o mangue branco. O clima dessa região é quente no verão, com temperatura média em torno de 32 graus e frio e seco no inverno, com média de 21 graus. Nos meses de julho e agosto ocorrem ocasionalmente geadas. A divisão climática pode ser feita em 4 estações distintas: seca, enchente, cheia e vazante. Os mangues encontram-se em ambientes alagados com águas salobras. Isso favorece a formação de estuários que se tornam verdadeiros berçários para a vida animal. Esse bioma também serve para amortecer o impacto das marés, contendo os sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim o assoreamento das praias. O solo do manguezal caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso e muito rico em nutrientes. Por possuir grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, esse ecossistema serve de alimento à base de uma extensa cadeia alimentar e como habitat para os caranguejos. A fauna do manguezal é constituída principalmente por peixes, moluscos e crustáceos, porém outras formas de vida microscópicas e até répteis e mamíferos usufruem desse ambiente. Por ser um local abrigado, de pouco movimento hídrico se comparado ao costão rochoso, tornou-se propício ao desenvolvimento e proteção de organismos jovens. Muitos dos animais que habitam os manguezais não vivem toda a sua vida nele. Os indivíduos migram para dentro desse ecossistema e lá permanecem durante a fase de crescimento, passando de larvas ao estado adulto e então voltam ao oceano. Já outros permanecem a vida toda no mangue, como é o caso dos sururus. Estes organismos também desenvolveram adaptações para suportar as variações ambientais, principalmente a resistência à dessecação e aumento da salinidade. As aves mais comuns desse ambiente são as garças e os guarás. A exploração comercial do mangue começou na Ásia, se expandindo para outros países. Com isso, ela tornou-se uma das principais ameaças a esse ecossistema. No Brasil, a lei ambiental estabelece que as áreas de manguezal não podem sofrer qualquer tipo de intervenção em sua vegetação. Apesar disso, ele é o bioma brasileiro mais ameaçado. Seus piores inimigos são a superexploração de recursos naturais, a poluição lançada pelas cidades costeiras e derramamentos de petróleo por grandes indústrias.